Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Conservação num Clique. Eu sou a Diana Bencatel, conservadora de coleções, e estou aqui para explorar consigo o maravilhoso mundo da preservação de coleções de forma descontraída e descomplicada. Antes de entrarmos no tema de hoje, queria deixar-lhe um convite muito especial. Muito em breve vou dar uma aula online sobre materiais para conservar coleções em papel. É um webinar totalmente gratuito, onde vou falar sobre alguns dos meus materiais favoritos, incluindo ferramentas de limpeza, instrumentos para pequenas reparações e material para acondicionamento de livros e documentos. Para garantir o seu lugar, basta ir a conservacaunumclique.com/aula-materiais, onde encontra todos os detalhes e o formulário de inscrição. Vou deixar o link nas notas deste episódio, é só clicar e registar-se. Em 30 segundos, é rápido. Vamos então ao tema de hoje. Vamos falar sobre umas coisas pequeninas, mas que podem causar danos graves em documentos em papel, que são os agrafos e os clipes. Se trabalha num arquivo, biblioteca ou museu, ou se tem documentos antigos em casa, é provável que se depare, com mais ou menos frequência, com agrafos ou clipes que foram usados para manter juntas um conjunto de folhas. E embora possam parecer inofensivos, os agrafos e os clipes podem provocar danos para além do próprio furo. Danos como rasgões, deformações e também as famosas manchas de ferrugem no papel. E então surge a pergunta inevitável: é melhor tirar? E se for para tirar, como é que devo fazer para não danificar ainda mais o papel? O meu objetivo de hoje é exatamente dar-lhe orientações para se precisar de remover agrafos ou clipes, inclusivamente quando já estão enferrujados. Mas antes de se pegar em qualquer ferramenta, há um primeiro passo essencial, que é observar cada documento e decidir o que fazer. Deve-se começar por analisar o estado do agrafo ou do clipe para perceber se está em bom estado ou se já está enferrujado. Pode haver casos em que o agrafo ou o clipe já está tão enferrujado que há zonas onde a ferrugem parece mesmo colada à folha. Só com esta avaliação prévia é que é possível perceber se a remoção do agrafo ou do clipe é relativamente simples ou se implica um risco elevado de danificar mais o documento. Se houver sinais de que o agrafo ou o clipe estão muito colados ao papel ou de que o próprio papel está extremamente frágil, pode ser mais seguro não remover. Nestes casos, o mais seguro é fazer uma limpeza superficial, com um pincel suave, reduzir o manuseamento ao mínimo, acondicionar os documentos num espaço com pouca umidade para evitar que o metal continue a oxidar e, se necessário, sobretudo se forem documentos raros, valiosos, muito antigos, deve-se pedir a opinião a um conservador restaurador de documentos gráficos. Outra situação em que também se deve ponderar bem se se deve retirar o agrafo ou clipe ou se deve manter é quando este elemento tem um valor histórico ou documental em si. Se se decidir manter, independentemente do estado de conservação do agrafo ou do clipe, é muito importante manter o documento nas melhores condições ambientais possíveis para evitar que o agrafo ou o clipe se degrade ou continue a degradar. Mas em muitos casos, agrafos e clipes metálicos comuns acabam por ser mais prejudiciais do que benéficos e faz sentido serem removidos com cuidado, sobretudo antes de se guardar a documentação a longo prazo ou antes de se digitalizar. Depois desta decisão inicial sobre se se retira ou não, vem a escolha das ferramentas a usar, no caso de se decidir avançar com a remoção do clipe ou do agrafo. Posso começar logo por dizer que não se deve usar desagrafadores tradicionais, daqueles de escritório que parecem uns crocodilos, que têm uns dentinhos. Este tipo de desagrafador puxa o agrafo com força, cria tensão no papel e normalmente provoca-se rasgões e até se aumenta o tamanho dos buracos onde o agrafo estava fixado. Em alternativa, deve-se usar uma microespátula. A microespátula é uma pequena ferramenta de metal fininho
Existem de vários tipos, mas neste caso a mais recomendada é que tem uma ponta quadrada e do outro lado uma ponta mais pontiaguda, embora seja pontiaguda, é redonda, que é para não haver o risco de se fazer furinhos com a microespátula no papel. Consegue-se arranjar microespátulas em lojas de material de laboratório e até na Amazon, por exemplo. Vou deixar na descrição do episódio o link para a microespátula que encontrei na Amazon e que é fácil de comprar. Vamos então ver como é que se pode retirar clipes em segurança. Quando um clipe não está enferrujado e o papel é relativamente resistente, começa-se por pôr as folhas sobre a mesa, com o lado mais curto do clipe virado para cima. Segura-se a parte longa do clipe através do papel, com um dedo, e levanta-se devagar a parte mais curta do clipe com a microespátula até abrir-se o suficiente para libertar o clipe. Caso o papel esteja frágil ou o clipe esteja enferrujado, é preciso ter outros cuidados. É preciso inserir entre o clipe e o papel uma pequena tira de Melinex, tanto do lado da frente como do verso, se possível. O Melinex é uma película de poliéster transparente, muito polivalente, de que vou falar também no webinar sobre materiais. Com esta barreira criada com o Melinex, consegue-se abrir a parte mais curta do clipe com mais segurança, com a ajuda da microespátula, e depois retirar completamente o clipe. Passando agora para o método para remover agrafos. Em termos gerais, as recomendações são muito semelhantes àquelas que dei para remover clipes. Deve-se evitar usar desagrafadores de escritório. Em vez disso, deve-se usar uma microespátula, como aqui indico nas notas do episódio. Pousa-se o documento numa mesa com o lado dos dentes do agrafo virada para cima e começa-se a levantar um dente de cada vez, com a ajuda da microespátula, até os 2 dentes ficarem completamente levantados. Depois vira-se o documento para a frente e levanta-se então a parte lisa do agrafo com a microespátula, sempre com calma, até os dentes começarem a sair pelos furos. Há um artigo na Nordis Document Conservation Center muito interessante que inclui uns esquemas que mostram como se deve remover clipes e agrafos e que pode ser útil para perceber melhor como se faz. Por isso, vou deixar o link nas notas do episódio. Em papéis frágeis ou quando o agrafo já tem ferrugem, deve-se pôr umas tiras de Melinex entre o metal e o papel antes de começar a levantar os dentes do agrafo com a microespátula. Quer no caso dos clipes como dos agrafos, se por acaso a ferrugem estiver muito colada ao papel, pode ser necessário soltar antes um bocadinho a camada de ferrugem com a ponta da microespátula, sempre com cuidado para nunca raspar no papel. E tanto os clipes como os agrafos, se estiverem muito corroídos, podem partir. Nesse caso, deve-se tentar remover cada fragmento com cuidado. Para evitar que a ferrugem solta se espalhe pelo documento, é útil ter à mão um pincel macio para ir limpando a zona onde estamos a intervir à medida que o clipe ou o agrafo se soltam. Se for necessário também, pode-se limpar com smoke sponge, que às vezes consegue agarrar com mais eficácia alguma sujidade mais entranhada que o pincel não consegue. Em alguns casos pode-se conseguir reduzir um pouco as manchas de ferrugem, mas em muitos casos vão continuar bastante visíveis. O objetivo desta limpeza não é eliminar completamente as manchas, mas sobretudo retirar todos os elementos e resíduos metálicos. Ao terminar este trabalho, deve-se deitar fora todos os agrafos e clipes que tiverem sido removidos e limpar a mesa, por exemplo com um aspirador, para retirar quaisquer poeiras e ferrugem que ainda estejam lá. Depois surge uma outra questão: como manter a unidade daquele conjunto de folhas depois de se retirar os elementos metálicos que os estavam a prender? Uma solução simples consiste em criar um separador para cada conjunto. Basicamente, é uma folha dobrada dentro da qual se colocam os documentos.
Para isso, deve-se usar papel de boa qualidade, por exemplo, papel de impressão, uma boa marca é Navigator, cartolina branca nacional ou papel de seda isento de ácido. Para evitar que este separador seja confundido no futuro com a documentação original, deve-se escrever a lápis, na frente, uma indicação clara da proveniência daquele separador, por exemplo, uma sigla da instituição ou do proprietário. Esta anotação deve ser feita sempre com o separador sem os documentos lá dentro, para evitar qualquer risco de fazer marcas nos documentos. Outra possibilidade, quando é necessário manter alguns documentos mais recentes juntos para consulta ou por questões de organização, documentos mais do dia a dia, é usar um clipe de latão colocado por cima de um pedaço de papel de qualidade dobrado sobre os documentos, que vai funcionar como barreira. Ao longo de todo este processo, há duas ideias centrais a reter. Primeiro, nem todos os agrafes e clipes têm de ser removidos ou têm de ser removidos imediatamente. Quando não há ferrugem ativa, o papel está estável e as condições ambientais até são razoáveis, pode fazer sentido adiar a remoção, sobretudo se houver pouco tempo e muitos documentos para tratar. É uma questão de prioridades e de avaliar o risco, caso a caso. Por outro lado, quando se decide remover, deve-se fazer esse trabalho com calma e com as ferramentas certas. E dessa forma consegue-se evitar rasgões, perdas de informação e outros danos. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter ouvido. Não se esqueça de se inscrever no webinar sobre materiais para conservar coleções em papel. O link para se inscrever gratuitamente está aqui nas notas do episódio. É só ir lá e ver todas as informações. E subscreva o podcast da Conservação num Clique na sua plataforma de podcasts favorita para garantir que não perde nenhum dos próximos episódios. Resta-me desejar-lhe tudo bom e até ao próximo episódio.